prioritariamente a partir de uma orientação de Deus para o povo judaico, para os hebreus daquela época, para os judeus ou hebreus daquela época. A Páscoa tem a tinha e tem a representatividade para os judeus como uma orientação em que Deus havia dado para o povo com a finalidade de impedir que alguns primogênitos do povo hebreu, que alguns deles fossem mortos por uma das pragas que Deus havia determinado ou havia enviado sobre o povo egípcio. Isso em detrimento ou em função da desobediência, da resistência de Faraó em libertar o povo de sair do Egito para o deserto e posteriormente ser conduzido à terra prometida. Terra essa que Deus havia prometido aos antepassados, ou seja, aos os primórdios, os primeiros habitantes daquela terra. O povo estava sim cativo no Egito e por isso Deus, após ter enviado 9 pragas sobre aquela nação, exigindo que Faraó libertasse o seu povo, veio a 10ª praga, e essa 10ª praga teve a finalidade de extinguir todo primogênito que habitasse naquela terra, exceto se o seu povo obedecesse ou seguisse de forma minuciosa as instruções que Deus havia dado. E quais eram essas instruções? A primeira instrução é que fosse sacrificado um cordeiro. Segunda, que fosse macho. E terceiro, que não tivesse nenhum tipo de defeito. Que esse animal fosse sacrificado e depois servisse de alimento para aqueles homens e que o seu sangue fosse aspergido, ou seja, que fosse passado nos umbrais das portas daquela casa, impedindo assim que o anjo da morte, que seria enviado para extinguir todo primogênito daquela terra, que o anjo da morte fosse impedido de entrar naquela casa e executasse a sua sentença, executasse a sua finalidade, que era extinguir, ou seja, eliminar a vida de alguns daqueles primogênitos. Perceba que essa é de uma forma bem simples a origem da Páscoa judaica, que se representa livramento de Deus para o seu povo e libertação do seu povo para que fosse adorá-lo e pudesse sim depois ser direcionado à terra prometida. Essa é a história básica da Páscoa judaica. A Páscoa cristã, ela representa, tem sua origem a partir de um homem que foi concebido por Maria e foi concebido através do poder do Espírito Santo, um homem que foi criado como um homem, como qualquer um de nós, que padeceu na sua essência, na sua carne, todas as tentações possíveis e imagináveis que eu e você também sofremos, mas que em momento algum teve algum pecado. Compare que o cordeiro que foi orientado por Deus prioritariamente teria que ser macho, sem manchas, né? E manchas aqui aponta para e sem defeitos. O Cristo que nós reconhecemos, que hoje comemoramos, que hoje alguns de nós adoramos, que exaltamos, que temos como o principal pilar da nossa fé cristã, perceba que esse Cristo, embora tenha padecido várias tentações, esse mesmo Cristo não pecou. E esse mesmo Cristo foi entregue por amor de nós na cruz, onde o seu sangue foi derramado, o seu sangue foi
entregue para que todo aquele que nele crê como um filho de Deus, como filho de Deus, pudesse encontrar, alcançar perdão para os seus pecados e a salvação. Então perceba que em um momento da história, antes de Cristo, Deus utilizou o sangue para a remissão dos pecados. E aí na nova aliança, a nova aliança marcada pelo Cristo, por Jesus Cristo, também foi derramado sangue. Perceba que em dois momentos Deus teve e tem a intenção de nos religar a Ele, de nos libertar, de impedir que as amarras, que as correntes, que a velha vida, que a nossa velha essência pudesse ser continuada. Percebeu que o povo, depois que saiu do Egito, que foi liberto, foi caminhando em rumo à Terra Prometida. Lógico que existiram alguns problemas, eles ficaram andando em círculos. Uma viagem que deveria durar no tempo mínimo, durou aproximadamente 40 anos. Muitos deles não conseguiram atingir ou habitar na Terra Prometida. Mas não, esse não é o objetivo do que estamos falando aqui. O objetivo é falar que o Cristo Jesus se entregou por nós e o seu sangue foi entregue, o sangue sacrificial, o sangue que foi derramado por mim e por você. Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já realizou, fez essa aliança, você já aceitou esse sacrifício no seu coração, na sua mente, na sua habitação? Se não fez isso ainda, pense, porque esse sangue também tem o poder de te livrar das trevas, da prisão, da morte e trazer luz e vida para mim e para você. Eu já fiz isso, eu fiz essa escolha. Escolhi a minha vida por Cristo há 28 anos. E você, já fez isso? Muita gente se engana achando que simplesmente porque Jesus fez esse sacrifício, todos os nossos pecados estão perdoados. Sim, de fato, o sacrifício tem essa finalidade. Mas algo que muita gente desconhece é que o sacrifício só tem efeito com a obediência. Lembram que eu falei que no primeiro momento só foram libertos, só foram poupados os primogênitos das famílias que seguiram minuciosamente a orientação de Deus. O sacrifício foi feito em Jesus, por mim e por você. Será que você busca ouvir a voz de Deus? Será que você tem contato diário, contínuo com Jesus? O objetivo desse vídeo é trazer essa reflexão e te lembrar que Cristo te ama, que está de braços abertos, que quer te receber e quer impedir que o poder da morte e das trevas lhe aprisionem. Jesus quer levar a mim e a você à terra prometida, que é a Jerusalém celestial. Pense nisso, reflita nessa palavra, tenha um ótimo domingo, uma feliz Páscoa, mas com significado verdadeiro de que Cristo é a essência da Páscoa, porque mesmo no Antigo Testamento, a Páscoa do Antigo Testamento já apontava para um cordeiro que viria e que não seria necessário mais nenhum tipo de sacrifício de animais, porque o sumo sacerdote, aquele que iria se sacrificar por mim e por você, que não haveria necessidade de nenhum sacrifício continuado ou posterior a esse, foi Cristo. Então entenda e receba essa palavra. Tenha um ótimo domingo. Deus te abençoe.